segunda, deixar o sol iluminar os nossos sentimentos também, né? Muita paz a todos, muita luz, muitas esperanças, né? O mundo é nosso, é um presente de Deus, a gente só precisa aprender a cuidar do mundo. Ainda não aprendemos, mas é um presente que Deus nos deu. O mundo não é nosso, nós é que somos do mundo. Bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, sou Gilson. Bom dia, ouvintes. Nathalie, Marcos, Dona Marli, Duarte Pereira. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Sintam-se todos abraçados por nós. Bom, então vamos aí, Nathalie. Vamos à nossa reflexão do dia. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Chico Xavier. Verdade, né? Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Porque, às vezes, a gente também se maltrata, né, seu Gilson? Muito, muito. O pior inimigo pessoal é a própria pessoa. A pessoa se machuca demais e, pior, deliberadamente. Exatamente. Depois diz assim, Deus me castigou, Deus quis assim. Deus não quis nada assim. A pessoa quer, né? Quando as coisas desandam, aí foi Deus. Infelizmente ainda temos essa cultura em nós de sofrermos muito e botarmos a culpa do sofrimento em outra pessoa. Nesse caso, fazemos com Deus. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar essa cultura. Deus, né? Isso. Que é mais fácil, né, Nathalie? É mais fácil botar, como dizia meu avô, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, já que é assim, eu vou botar a culpa em Deus e não vou me responsabilizar. E aí a pessoa fica isenta de responsabilidade. Exatamente. E não é isso que Deus quer de nós. Pelo menos nós. Ela pensa que fica. E Deus quer que tenhamos responsabilidade Exatamente. por nós mesmos. Vamos à nossa agenda cultural. Vamos lá. Hoje, no Centro Espírita Allan Kardec, haverá palestra pública às 15 horas. A palestrante será a senhora Sueli Alvarenga e o tema será Estás doente? Opa! Olha só que tema interessante para a gente estudar hoje, às 3 da tarde. Né? Hoje vamos ter sorteio de livro, Nilda. Vamos lá para o nosso sorteio. É esse livro aqui, Segue-me. Segue-me. Francisco Cândido Xavier, nosso Chico querido, ditado pelo Espírito Emmanuel. Bom, Emmanuel comenta inúmeras passagens do Novo Testamento sobre a visão espírita. São páginas de conforto e esclarecimento que convidam o leitor a seguir Jesus por meio de seus ensinamentos. Exatamente. Ele pega a mensagem do Cristo e contextualiza com a nossa realidade sócio-atual. É o que ele faz. E realmente Emmanuel, ele é um gênio com a sua capacidade de síntese do pensamento. Tem um pedacinho aqui, olha, recursos e caminhos. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só. Ontem nós falamos sobre o poder da oração. Sobre isso, exatamente. Então, para você ganhar, é muito fácil, 3622-9606, WhatsApp 991049088, e também tem o meu Facebook aqui da Futura FM. Temos também a nossa página da Futura FM, já estamos ao vivo. Pode fazer a sua pergunta e pode também deixar o seu nome aqui, que a gente encaminha para o Marcos. Exatamente. E esse livro, Nilda, ele é uma joia literária. Ele tem tudo de bom aprendizado. Coisa boa. Segue-me. Maravilhoso. Muito bom. Nathalie?
Ansiedade infantil. Segundo estudos, estima-se no Brasil que os índices de prevalência de ansiedade em crianças e adolescentes é de 4,6% em crianças a estimativa de que crianças e adolescentes em algum momento de sua vida preencham os critérios diagnósticos pelo menos um dos transtornos de ansiedade. É de aproximadamente 10% os quadros mais frequentes de ansiedades, que são o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de ansiedade de separação. Olha só que coisa incrível. Separação. A ansiedade em crianças são reflexos das inconstâncias do ambiente, suas variáveis previsíveis e imprevisíveis, bem como estão associadas a uma ansiedade dos pais. Nesse sentido, também pode haver uma influência tanto genética como ambiental, fonte da Associação Americana de Psiquiatria. Olha só, a gente fala muito dessa questão de ansiedade, de separação, e às vezes os adultos não entendem, porque as crianças, elas não têm noção do que vai acontecer. Elas veem que os pais saem e têm a sensação de que não vão mais retornar. De abandono, exatamente, né? Porque elas não entendem que o pai ou a mãe vai e volta. Então tem que ter um trabalho com a criança para ela entender o que acontece. Por isso que muita criança, às vezes a mãe vai sair ou o pai, a criança dá um escândalo, né? E o pai fica assim, mas para com isso, que exagero, que absurdo. Não é, a criança está achando que vai para nunca mais voltar. Então tem que ensinar para a criança que o pai ou a mãe vai, mas volta. É muito importante. E você percebe que tem algumas crianças que sempre que a mãe ou o pai sai, ela entra em desespero. Sim. Aí, como a doutrina espírita nos fala de reencarnação, quer dizer, não é a primeira vez que essa criança é abandonada. Ela ainda guarda no mundo intuitivo a lembrança de uma experiência desagradável dessa em outro tempo. Por isso que ainda hoje ela sofre o traumatismo do abandono que foi feito em outras existências e continua se repetindo nessa. Exatamente. Então, um pouquinho de atenção para com as crianças é muito importante. Essa semana mesmo eu atendi um rapaz que eu perguntei a ele estava com problemas de transtorno. Perguntei, escuta, o que é que aconteceu com você lá pelos teus 5 anos, 4, 6, que realmente contrariou demais? A separação dos meus pais. Até hoje eu não consegui entender, eu não consegui aceitar. Então, veja que a coisa não é assim tão simples, né? A coisa pesa mesmo e, veja só, se prolonga porque foi na infância e a pessoa que eu atendi tem 40 anos. Isso. Tem que ter um pouquinho de atenção e explicar tudo direitinho para as crianças, porque elas não vão entender como um adulto o que está acontecendo. Então ela tem que ter uma explicação a nível de entendimento de uma criança, porque não adianta explicar a nível de entendimento de um adulto, né? Para que a criança entenda que aquela situação está acontecendo, mas que aquilo é uma situação dos adultos. E eu gostaria de acrescentar que existe aqueles vínculos afetivos primários. A criança precisa urgentemente disso. Isso é uma questão da natureza. E as crianças que não têm essa vinculação, quando crescem, elas são pessoas problemáticas, inclusive com tendência à marginalidade e ao crime. Olha quanta informação, né? Muito importante. E você sabia que no Brasil, cerca de 23 milhões de pessoas necessitam de algum atendimento em saúde mental? E que desse número, 3%, cerca de 5 milhões, sofrem com um transtorno mental grave ou persistente, né? Há 12 anos, a nossa instituição acolhe pacientes acometidos desse transtorno. Por isso, preste atenção. Não deixe para depois. Faça sua doação para o CETASME, Centro de Terapia e Atenção à Saúde Mental, Dr. Bezerra de Menezes, e ajude a manter as portas abertas a um atendimento de excelência.
venha nos conhecer ou entre em contato pelos telefones 3621-8786 ou 3622-3946. É muita gente, né, seu E quando o telefone tocar e aquela voz disser a você que é do CETASM, por favor, aí na sua cidade de Itajubá, tem várias pessoas caminhando ao seu lado que sofrem de transtornos mentais. E lá é o local apropriado de tratamento. Gostaríamos de dizer que o nosso tratamento é gratuito, né? Nós fazemos isso com o carinho que é possível, o coração aberto, mas precisamos que você possa nos acolher essa ideia, compre essa ideia e faça da sua cidade, que no sul de Minas é a referência. Lembrando que o CETASM é o único centro de terapia especializado em saúde mental de toda a nossa microrregião. Então, Itajubá, Pedralva, Cristina, Maria da Fé, Piranguinho, Brasópolis, é muita cidade no nosso entorno e o CETASM está de portas abertas para todos. E a gente fica triste quando uma pessoa diz assim, eu não conheço não sei, existe aonde? Exatamente. Então, é lá no Novo Horizonte, né? Isso. Lá no bairro Novo Horizonte, na Avenida Allan Kardec, pode chegar lá. 429, muito bem. Esqueci do número. E aí, só chega lá, as portas estão abertas, pode conhecer o ambiente, pode ver como é o tratamento com as pessoas que lá estão, pode compartilhar conosco desse tratamento, auxiliar a eles em alguma oficina. Né? Então, vá lá conhecer, ver o ambiente. É tão gostoso lá em cima, é a coisa mais linda. É verdade. É muito bonito. Ô, Nathalie, só lembrando que neste momento está acontecendo no Parque da Cidade um movimento justamente falando sobre prevenção à saúde mental. Olha, muito importante. É uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde com um grupo de psicólogos. Então, tá aí, quem quiser participar lá, vai até o meio-dia o evento. Antes da gente ir para o nosso intervalo, lembrando que estamos sorteando esse livro, Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, para você ganhar 3622-9606, 99104-9088, ou deixar o seu nome, né, aqui no nosso Facebook. Hoje a música é linda. Eu e a Vida, Jorge Versidio.
voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Novo Tempo. Sinta-se à vontade para ligar, deixar o seu nome, também a sua pergunta, 3622-9606, 99104-9088. O Sr. Gilson, várias são as perguntas, mas eu vou começar por essa aqui, que o país inteiro e o mundo inteiro está comentando a tragédia de Brumadinho. Eles querem uma visão espiritual dessa tragédia. Olha, é sempre bom, quando a gente está diante de situações dessa ordem, nunca pensar como se faz que é castigo de Deus. Coisa horrível, hein? Quer pegar Deus realmente não castiga, mas os homens é que não têm o critério das coisas. Os homens, eles realmente não têm responsabilidade com as coisas. O que aconteceu em Brumadinho como causa é uma tragédia anunciada. Já se poderia prever que aconteceria algo ali, mas as pessoas ou as instituições responsáveis não tomaram as devidas providências, não tiveram os cuidados necessários e deixaram as coisas irem acontecendo, foram acumulando detritos e deixando que as coisas ficassem. Por outro lado, as pessoas não têm para onde ir. Verdade. Não é? As pessoas não têm recurso, não têm condições. Elas permanecem nas proximidades do iminente perigo. Aí, de repente, acontecem as coisas, mas não há dúvida que há também uma questão espiritual nisso, que é chamada de expiação coletiva. Não tenham dúvidas que são pessoas que foram reunidas ali naquele mesmo local, mas que todas elas desencarnam pelo mesmo motivo, e isso aí não acontece por um mero acaso. Isso aí tem as suas determinantes que criam a necessidade do homem passar por processos dessa ordem. Mas não tenhamos dúvida que são as próprias pessoas que se colocaram diante dessas possibilidades todas. A Vanessa Rangel, bom dia a todos. Como é sempre bom ouvir o Sr. Gilson. Ele nota 1000, sempre nos ajudando a compreender a nossa vida. Então, até isso, o Gilson acabou de dar uma explicação que nos acalenta até. O Sr. Gilson, tem uma outra pergunta aqui, para comentar sobre a ótica espírita, o caso da morte da Natália, que aconteceu aqui em Itajubá. Eu não sei se o Sr. Gilson está sabendo o caso. Não sei não. Da morte da Natália? Eu não sei o que foi que houve, é só falar. A Natália, o rapaz foi roubar e ela reagiu. E o rapaz, então, deu 10 facadas nela. Olha a fúria que o rapaz estava. E a população quase que mata o cara também, de tanta paulada. Para você ver como é que está a situação, isso merece estudo. Isso aí chama-se sociopata, tá? É uma pessoa que ele é um perigo iminente. Perigo iminente. É um perigo iminente, é uma pessoa que você não pode confiar. Recentemente acaba de sair da cadeia um cidadão que mata. E ele próprio admite a possibilidade dele matar. É o sociopata. Nossa. Ele é um indivíduo doente, né? Ele aparentemente é uma pessoa normal, mas não é uma pessoa normal, porque qualquer coisa pode desequilibrá-lo da forma mais intensa. E uma questão dessa não é nada diferente. Como é que uma pessoa, primeiro,
ele não tem nada que ir roubar o que não lhe pertence. Não custa nada ele ir trabalhar e comprar o que precisa. Alcoólatra, pois bem, é mais interessante que ele vá roubar. E note, uma pessoa covarde, porque vai roubar uma moça, né? Por que ele não foi roubar 5 homens, aí ele vai lá para roubar os 5 homens? Ele foi roubar uma moça indefesa. A moça reage, ele covardemente faz esse desacerto todo. É uma pessoa doente. Não podemos dizer assim, estava fatal, estava previsto. Não está previsto. A pessoa vai fazer aquilo porque a ocasião surge e ele é uma pessoa desestruturada que fez uma coisa dessa ordem. Mas se um psiquiatra analisar direitinho, é alguém muito doente. É como eu disse, é um sociopata. Aqui, Sr. Gilson, aqui é mais uma mensagem que a nossa ouvinte deixou. Deixe que sua fé seja maior que o seu problema. Aí já precisa ter um entendimento bem assim profundo para poder entender a mensagem. Mas quando né? a pessoa diz deixa que a sua fé seja maior do que o seu problema, é preciso que seja uma fé racional. Não pode ser uma fé mística. Uma fé mística, ela é frágil. Ela, no primeiro desafio, a pessoa troca de mal com Deus, né? Agora, uma fé racional, é claro que você tem que ter consciência que nem tudo que a gente vai pedir a Deus, ele vai soltar assim para... nós temos uma questão merecimento. E também tem uma questão necessidade. Será que o que a gente está pedindo a Deus realmente necessita ou apenas é mais um supérfluo em nossas vidas, né? Se a gente, quando quiser receber alguma coisa de Deus, dá uma olhada panorâmica, tem pessoas com necessidades maiores do que a nossa. Então, ao invés de pedir a Deus alguma coisa por nós, peça por Ele. Né? A necessidade dele é bem maior do que a nossa, então vamos pedir por ele, porque nós já estamos sendo muito, e muito mesmo, agraciados por Deus. Muito bem. Aqui chegou uma pergunta. Semana passada, Sr. Gilson, estava terminando o programa, então não houve tempo. A questão é a seguinte: a ouvinte quer saber do Sr. Gilson qual a opinião dele sobre o Apocalipse e o arrebatamento falados na Bíblia. Olha, arrebatamento é para quem merece, não é para todo mundo, não. Quando a gente desencarna, ou seja, morre, dependendo das condições espirituais, ele é imediatamente resgatado, que é esse arrebatamento que ela está falando aí. Mas quando a pessoa ela é materialista, é uma pessoa que só pensa olhando para o pé e não olha para o infinito, uma pessoa egoísta, dada as coisas materiais, a conquistas, a bens, ela fica muito presa, não é, muito contida aqui na materialidade do mundo. E quando ela morre, é um tormento. Não tem arrebatamento para isso aí. É preciso que a pessoa tenha evoluído. O único passaporte capaz de garantir esse tal arrebatamento é o amor ao próximo e ao bem do semelhante. Não existe outro. Deus não negocia conosco com dinheiro, com coisas dessa ordem. O negócio nosso com Deus é participação, é colaboração na obra divina. E a obra divina é o bem do semelhante. Agora, o Apocalipse é revelação. É preciso ter cuidado com o Apocalipse bíblico, porque a forma de redação é um tanto complexa e não muito clara a interpretação, por isso um tanto prolixo o texto. É preciso ter cuidado para não ficar fantasiando as interpretações, porque realmente aquilo fala dos acontecimentos desse tempo moderno
E esses acontecimentos não são cataclismo, como aconteceu ontem, um acidente, né? Também aqueles do tempo, dos temporais, dos tsunamis e outras coisas, não é por aí. A transformação do mundo está acontecendo, mas está acontecendo ao lado da nossa irmã que fez essa pergunta. Paralelamente ao seu caminhar, aos seus passos, você está vendo uma variedade de acontecimentos que são apocalípticos, né? São coisas de revelações. E o mundo realmente marcha para uma outra condição, mas para que o mundo atinja a condição que ele está procurando, primeiramente os homens têm que se reformarem e criar uma outra estrutura humana, como disse o apóstolo Paulo. O homem tem que matar o homem velho e construir em si próprio um homem novo, ético, um homem diferente, um homem fraterno. E é justamente o que falta no mundo, é fraternidade, não há diálogo. O mundo é egoísta, o mundo é mau, mas não é o mundo, não, as pessoas do mundo são más. Por quê? A ignorância. Quando a pessoa ignora, principalmente, que existe um mundo espiritual, que para esse mundo espiritual irão todos os homens. As consequências dos seus atos determinam o tipo de vida que ele terá na vida espiritual. Mas a pessoa não leva em consideração isso, e eu já vi até religiosos que ignoram esse fato, né? Pregadores que ignoram esse fato, não é? E realmente a espiritualidade, ela não é religião. Às vezes a religião não te dá espiritualidade, te dá ambição. Você fica querendo um carro novo, você fica querendo uma casa nova, fica querendo um emprego novo. Já recebeu a sua recompensa. A gente, quando quer as coisas de Deus, a gente quer outras coisas, não é isso? Isso é bens materiais. Quando a gente quer as coisas de Deus, a gente quer paciência. Sabe? A gente quer amor ao próximo, a gente quer trabalho em benefício da necessidade alheia. Quando a gente faz isso, o espírito é construído para a espiritualidade. E quando nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos usufruir dessa espiritualidade que construímos em nós com trabalho e sacrifício. E isso daí não é presente nem doação de Deus, é conquista do homem. Deus dá, sim, a oportunidade. Agora, cada um, por sua vez, que trabalhe e consiga o seu próprio galardão. Eu estou pensando aqui, Nathalie, será que essa nossa geração que está aqui, geração do Sr. Gilson, a minha, a sua, será que a gente vai conseguir ou é a geração da minha neta que vai ser melhor? Não tem essa de a minha ou a outra ou a do fulano que vai ser melhor ou pior. Não é uma questão de geração, mas é uma questão de crescimento do próprio indivíduo. Então, pode ter pessoas vamos dizer, na geração do seu Gilson que vão conseguir isso e vão ter pessoas que não vão chegar nem perto. Assim como na minha, ou na sua, ou na de qualquer dos ouvintes. Né? O grande exemplo, eu posso te dar um exemplo. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa porque eu estou fazendo um trabalho. E olha só quem é que eu estou pesquisando. São Vicente de Paulo. Né? Olha, se você quer saber o que fazer na vida, leia São Vicente de Paulo, sabe? Eu estou fazendo um trabalho sobre ele. Então você leia São Vicente de Paulo, ele tem um mundo de biografias que falam da sua vida, mas tem uma biografia moderna de um livro que se chama Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, uma biografia. Procurem esse livro, ele é excelente. Aí você vai ver, São Vicente de Paulo dormia 4 horas por dia, porque ele precisava se dedicar às pessoas, aos pobres, porque ele vive numa época em que Paris tinha muitos pobres, e a luz desses pobres de Paris era São Vicente de Paulo. Não vou tirar até o São, era o Padre Vicente, né?
Ele trabalhava, era um padre de batina rota, de batina rasgada de trabalho, né? E aí a gente quer fazer alguma coisa de bem que garanta a sua paz futura, leia São Vicente de Paulo. E para que a gente perca esse preconceito tolo que tem na vida da gente, é bom que a gente diga uma coisa aqui importante. O espiritismo, ele é anunciado por uma série de espíritos que são os luminares responsáveis pelas teses defendidas no espiritismo. Aí, veja bem, quem são aqueles luminares que defende, que traz as suas mensagens como ilustrações ao entendimento humano? Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, né? Lacordaire, tudo é sacerdote. Lacordaire era padre. Então, você vai vendo que os espíritos não têm esse preconceito. E nós precisamos aprender, porque já é tempo, não se pode mais conceber, sabe, essa desunião das pessoas em nome da religião. É a coisa mais sem graça que a gente pode ver. É a pessoa, porque tem uma religião, o outro tem outra e não é amigo dele, é inimigo. Está havendo, ouvintes desta rádio, está havendo violência religiosa, com quebra-quebra, com vandalismo, com morte, violência religiosa. E nós precisamos acabar com isso. Já são 2019 anos depois do Cristo, que nos pediu: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí a gente não faz isso, fica na sua tribuna falando mal do outro. Isso não está escrito na letra do Evangelho, que alguém deva de uma tribuna agredir a religião dos outros. Não se vê isso na tribuna espírita. Na tribuna espírita há respeito pelas pessoas que são evangélicas, pelas pessoas que são católicas, que são seístas, noie, que são hinduístas, taoísta, qualquer religião, qualquer preferência da pessoa, por nós é respeitada, porque nós fazemos um esforço muito grande de amar ao próximo, e nós queremos justamente contaminar os religiosos evangélicos, os religiosos católicos, que deem as mãos, da mesma forma que Martin Luther King tinha um sonho de ver nas ruas de Nova York pretos e brancos de mãos dadas. O seu Gilson gostaria de ver, é o grande sonho, católicos, espíritas e evangélicos, amigos respeitosos, andando de mãos dadas nesta cidade de Itajubá, para contaminar a nossa nação e, quem sabe, contaminar o mundo também. A Rosimeire Souza Carvalho, bom dia, queridos, abração a todos. Lúcio Flávio, sabe as palavras. A Neide Bittencourt, lá em Curitiba, mandando bom dia para nós. Elaine Cristina, bom dia. Bença Gilson, gratidão sempre. Quem é? Elaine Cristina, sou Gilson. Aham. Deus te abençoe, Elaine. Bom, Sr. Gilson, muita gente tem sim, uma curiosidade muito grande para saber a respeito do sonho. Vira e mexe, chega alguma pergunta aqui a respeito do sonho. Então, a gente vai falar de sonho. O pai da psicanálise, o Freud, disse que o sonho expressa a nossa inconsciência. O senhor concorda com isso, Gilson? Em parte. Em parte. Não exatamente o conceito não é esse do Freud, não. O Freud não levou em consideração as reencarnações. Ele levou em consideração uma coisa que o seu Gilson contesta muito. Como é que pode buscar os problemas psíquicos no cérebro? Né? Como é que pode buscar os problemas psicanalíticos no organismo biológico?
não é? Quando o prefixo psi vem de psique, sim, que quer dizer alma. Então seria a terapia da alma, seria uma forma de cuidar da pessoa, tendo por objeto a alma, o espírito, e não o corpo, né? É mesmo. Mas acontece isso do inconsciente. O inconsciente aí já não é mais biológico. O inconsciente não é físico. O inconsciente é psíquico mesmo. O inconsciente é do espírito. Quem tem vamos dizer, um mundo inconsciente é o espírito. Assim mesmo, é algo que precisa estudar-se muito, porque quando nós reencarnamos, nós passamos por um processo de esquecimento sem perder a intuição da nossa realidade anterior. Todos nós temos a intuição do nosso passado. Então, nós não perdemos esse elo com a nossa própria realidade anterior. Nós continuamos vivendo essa realidade. E para o espírito, a mente, não existe assim o passado, o presente e o futuro. Para a mente, é um grande presente que abrange o passado e o futuro. Por conseguinte, os sonhos não são exatamente essa abrangência do inconsciente. O sonho pode ser premonitório, olha só, e aí ele já é mediúnico. Compreendeu? O sonho, por exemplo, tem um rapaz, eu não estou me lembrando o nome dele, Renato. O nome dele é Renato, depois eu vou te dizer quem é e não vou revelar aqui. Ele chegou perto de mim e falou: seu Gilson, ele tremia. Eu tive um sonho que eu sofria um acidente. Aí conversei sobre este sonho com a minha esposa. Aí ela disse assim para mim: deixa de bobagem, isso é só um sonho, é só um sonho. 3 meses depois aconteceu o acidente exatamente no lugar onde ele sonhou e do jeito que ele sonhou. Então isso daí é um sonho premonitório, não é o sonho dito pelo Freud. Ô, Sr. Gilson, mas segundo aqui a nossa ouvinte em conversa, ela diz que através dos sonhos os conflitos vêm à tona. Não só através dos sonhos, mas através da intuição também. Os conflitos vêm à tona. E esses conflitos, pode ver, quando eles são, e até dá-se o nome desse sonho reflexivo, é isso que o Freud está falando. Ele representa as realidades das nossas preocupações, ou seja, das nossas angústias, dos nossos conflitos. E esse aí é um sonho patológico, porque ele está a revelar para nós algumas coisas que estão acontecendo na profundidade do espírito e que estão sem solução. É justamente esses conflitos, são aqueles problemas não solucionados. Eles convivem com a pessoa no seu mundo interior, no seu mundo psíquico, e esses fatos, esses elementos, eles são torturadores mesmo, porque se você dormir com um problema hoje, acorda com ele amanhã, mas se você atacar de frente e resolver ele agora, amanhã você está livre dele. Mas as pessoas não estão sendo educadas para isso, né? As pessoas vão empurrando os problemas para diante, para amanhã, para depois, o mês que vem, e aí esses conflitos também vão aumentando. E outra coisa, os conflitos, eles dependem muito de ser evitados pelo processo da educação. Nós ainda não aprendemos a ser tolerantes com o semelhante, por isso a gente vive criando uma série de problemas uns com os outros, pela intolerância, pela falta de respeito à opinião do outro, pela falta de compreensão dos direitos do outro. Aí a pessoa começa a despertar em si um antagonismo pelo outro, e são essas coisas que criam esses conceitos interiores que acabam se transformando em problemas que são conflituosos. E sem dúvida, a pessoa fica com aquela preocupação mórbida, e se ela fica com uma preocupação mórbida, quando ela sonha sempre com aquilo, né? E é justamente algo que lhe chama atenção e que lhe traz grandes preocupações.
É interessante a gente perceber o seguinte, quem precisa de descanso durante a noite é o nosso corpo, né? Que atuou durante o dia, que tem as suas reservas de energia, e ele precisa daquele período de descanso para poder se refazer. Mas o espírito, assim como as pessoas que já passaram para o plano espiritual, não necessitam de dormir. Né? O espírito não dorme. Então, enquanto o nosso corpo repousa, o nosso espírito em desdobramento está fora do nosso corpo. Se a gente tem uma preocupação ao longo de todo o dia, enquanto estamos lá em espírito, também estamos levando aquela preocupação. Podemos estar tentando resolver junto a amigos espirituais que nos aconselham, e às vezes de manhã acordamos com a ideia da solução, né? Ou então podemos ir junto àquelas pessoas por quem nós criamos o conflito. Então, se nós criamos um conflito com alguém e vamos dormir irritado com aquela pessoa, é fatal que vamos encontrá-la em sonho também, porque aquilo é magnetizante. Isso aí é o sonho reflexivo, ele reflete um fato que está acontecendo e é preocupante. É esse que o Freud está se referindo. E aí, no dia seguinte, nós vamos acordar com o mesmo problema e sem solução. Por quê? Porque o nosso intuito antes de dormir não foi solucionar o problema, foi discutir com ele. Né? Então nós temos que ter um cuidado quando vamos dormir de como vai estar a nossa mente, porque a partir do momento que estivermos dormindo, será o nosso espírito que vai estar atuando, e ele não tem as amarras do corpo. Então tem que ter um cuidado e uma leveza em qual vai ser a qualidade deste sono. Por isso eu falei da educação. Isso. Porque há pessoas que, mesmo se conflituando com outra, ele não tem humildade para pedir desculpas. Que acontece então, com a maioria. O problema permanecerá justamente porque falta-lhe educação ética que lhe dê a capacidade de pedir desculpas, ou, como dizia Jesus, de perdoar. Né? A pessoa não é olho por olho, dente por dente, ela quer vingança, etc. E esses conflitos eles vão só aumentando. É verdade. Bom, nós vamos ter que interromper, o sonho volta. A semana que vem ainda temos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas relacionadas ao tema. A gente volta. A Rose está dizendo, só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo temos para a nossa vida se encerrar. Letra de uma música, mas é a pura verdade, ela está dizendo. Com certeza. Ludmila Alves está mandando bom dia para nós. Ludmila Alves, Deus te abençoe, o titio te ama. Então vamos aí, vamos chamar o Duarte Pereira. Duarte Pereira, muito bom dia, Dudu. Bom dia aos ouvintes. Vamos aí ao nosso sorteio, ver quem ganhou esse livro, Segue-me, de Chico Xavier, de 1 a 22. O 13. Homenagem ao Zagalo. O número da sorte. Larissa Cristina Ramos Pereira. Você pode apanhar o seu livro aqui, na segunda-feira, com a Renata Moraes. Nathalie, até semana que vem. Até semana que vem, e muito obrigada a todos pela presença. Sr. Gilson? Até a próxima semana, pedindo a Deus que sejam bem-aventurados os nossos irmãos católicos, sejam também bem-aventurados os nossos irmãos evangélicos, aqueles que são agnósticos, os que não têm religião também, os hinduístas, os taoístas, o Seixo Noé, todos sejam bem-aventurados. Deus abençoe e ilumine a todos, fazendo-lhes muito felizes. Muito bem. Muito obrigada a todos vocês pela companhia, pela audiência, pela participação. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. E vamos encerrar com a prece de Chico Xavier.